Graça e paz a todos novamente, amém? Que bom que você está presente, que bom que você veio, que Deus possa, através do seu Espírito, falar ao seu Espírito, amém? Você possa estar aberto para essa comunicação do céu para a terra, né? Como eu sempre estou dizendo, as Escrituras trazem informações do céu sobre o céu, mas também traz informações do céu para a terra, certo? Me parece que hoje o texto bíblico vai propor uma direção, um caminho seguro para a sua igreja, algo prático que ela precisa obedecer. Isso nunca vai mudar, meus irmãos. Quando se trata para a igreja, na sua grande maioria, as mensagens que vêm do alto, as mensagens espirituais, volta e meia, as Escrituras, elas nos chamam para se aproximar dela. Exortação não falta nas Escrituras para chamar você, para estar do lado dela, e para que ela dê direção para você e para mim, amém? É isso, o céu te chama a todo momento. Como é que chama, pastor? Lendo a Bíblia, orando. As Escrituras nos mostram esse caminho seguro, e me parece que hoje é bem propício para isso, amém? Se você pode abrir a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Efésios, mais precisamente no capítulo 4, nós vamos ler apenas 3 versículos, e esses 3 versículos é o conteúdo que dá sentido para o nosso início da série de mensagens, na nossa segunda série de mensagens deste ano, que tem como tema aqui exposto, conviver, o desafio dos relacionamentos. Em outras palavras, dizendo que a convivência é o desafio, a saúde, a paz, a tranquilidade, a qualidade dessa convivência é um desafio, e desafio é uma palavra que tenta desanimar você. Presta atenção, quando eu desafio você, eu estou dizendo assim, desiste, porque eu quero te vencer. Muitas famílias, muitas pessoas estão quebrando facilmente, deixando facilmente de permanecer nos relacionamentos, porque elas são desafiadas pelas Escrituras, ou pela própria sociedade, pela própria lei e regras do seu trabalho. Basta você não entender que você precisa viver bem no seu trabalho, para você acabar desistindo da sua profissão, ou daquele trabalho, porque você não consegue mais conviver com as pessoas que estão ali, a não ser que ela queira te matar, aí você tem que fugir mesmo. Mas a gente cria na nossa mente que aquela pessoa quer nos matar, quer nos eliminar, então a gente faz de tudo para fugir dali. É um mecanismo de defesa, ok, mas vamos lá, meus irmãos. Paulo propõe aqui para a igreja o inverso. A própria oração, o conteúdo da oração de Jesus, que ele falou: eu oro para que o Senhor não os tire, mas que os livre. Deus não disse que vai tirar a igreja do mundo, mas vai preservá-la no mundo. Logo fica implícito ou explícito que essa igreja que está no mundo, mas que não foi feita para o mundo, mas está no mundo, que faz sentido ter evangelho por meio dela, por isso que o mundo existe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem faz isso não é o mundo, quem faz isso é a igreja. A igreja vai fugir dessa responsabilidade, e ela vai ter que saber conviver entre ela, essa pequena comunidade, para aprendendo aqui, a gente vai ensinar os de fora, porque começa na verdade dentro de casa, e eu entendo que muitos daqui têm o histórico de famílias não cristão, não com princípios e valores, por isso que você vem arrebentado para a igreja, você se converte arrebentado, e arrebentado Deus te aceita, lascado Deus te aceita, você vem, aí o Espírito na convivência, com os irmãos, Deus vai moldando você, abaulando você. Os irmãos estão entendendo isso? Eu não quero que você culpe o histórico da sua família. Se Deus entrou na tua vida, então começou um novo marco na sua vida, uma nova história, um antes e depois. É preciso que a igreja tenha, sim, a maturidade,
Vamos lá, só relembrando, recapitulando. Nós começamos a série de mensagens esse ano com o ser, né? Que traz a identidade de Cristo para a igreja. O ser. Então, o ser traz a ideia de identidade e caráter. Depois nós entramos, não numa série de mensagens, mas numa série, pelo menos abordando o tema, o crescer, que é um desafio também, que é a maturidade desenvolvendo. Ser, identidade e caráter. Crescer, maturidade e desenvolvimento. Crescimento. E hoje nós vamos tratar do assunto convivência, que é uma questão de dignidade nos comportamentos. Meus irmãos, desafio dos relacionamentos. A Bíblia propõe o desafio. E quando ela desafia, ela propõe para você não desistir, para você enfrentar. Geralmente o inimigo desafia você para você desistir. A Bíblia não, ela exorta para você chegar próximo dela. Por isso que o primeiro versículo do capítulo 1, do capítulo 4, diz assim, leia comigo, 1, 2 e 3. Rogo-vos, eu convoco vocês, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, olha aí, está falando para a igreja, que a igreja ande de modo digno da vocação a que foste chamados. Como andar? De que forma digna eu devo andar? De que forma vocacional eu devo andar? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Até aqui. Pai bendito, esta é a tua palavra. Espírito Santo, fala ao nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Senhor Jesus, comanda este ambiente. A tua palavra diz que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então toda ingerência do inferno, Pai, contra esta igreja, contra este ambiente, Pai, contra as nossas vidas, seja repreendido em nome do Senhor Jesus sobre esta igreja. Queremos estar livres para ouvir a tua palavra. Abra os nossos corações, a nossa mente esteja preparada para ouvir, Pai, uma direção do movimento, Pai, no interior da nossa mente, que é a tua palavra. Que haja mudança hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, não obstante o tema geral ser conviver, o desafio dos relacionamentos, porque é verdade, a gente precisa saber quem nós somos, identidade, crescermos com maturidade e enfrentarmos uma realidade de convivência, seja ela dentro de casa, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, nos pequenos grupos. Proponho então, para este momento, iniciando o primeiro sermão, os fundamentos, ou melhor, os fundamentos da convivência. Fundamentos da convivência. Tem que começar num lugar seguro, está falando de fundamento. E eu queria dizer como que esse tema dos fundamentos da convivência vai ser explorado nesse sermão. Primeiro porque o tema visa destacar a importância dos relacionamentos interpessoais em nossas vidas. A importância dos relacionamentos interpessoais em nossas vidas. Na visão cristã, as interações entre as pessoas devem refletir, presta atenção, os valores do Evangelho e serem orientadas pela caridade e pela busca da paz. O relacionamento interpessoal na perspectiva cristã é fundamentado nos princípios ensinados por Jesus Cristo, que destacou a importância da humildade, texto aqui, paciência, amor, compaixão, perdão e respeito mútuo. Segunda coisa dentro da introdução, o reconhecimento, sim, eu preciso reconhecer, dos desafios enfrentados na convivência diária. Mas pastor, é difícil, você está me propondo algo bíblico, mas é difícil é estar preso e falando para quem está livre. Quando Paulo escreve essa carta aqui, e inicia o capítulo 4, ele está preso por conta do Evangelho. Difícil é estar preso. Você está livre e não consegue enfrentar o seu patrão. Você não consegue enfrentar o seu funcionário, você não consegue enfrentar pessoas.
e você quer fugir a todo momento. E Paulo propõe aqui uma prática. Rogo-vos, convoco-vos, eu estou convocando vocês, estejam do meu lado, agora a igreja é para estar aqui, junto comigo, para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Agora, não sem um fundamento, não sem um lugar seguro, não sem segurança. Por isso que fala que na visão cristã envolve, saber da convivência, dos desafios enfrentados, na visão cristã envolve entender que somos seres imperfeitos. Começa por nós mesmos. Você está falando da dificuldade que você tem com o outro, mas você consegue se enxergar? Imperfeitos, vivendo em um mundo caído, sujeitos a tentações, conflitos e dificuldades. Isso significa compreender que as relações humanas podem ser complexas e exigem esforço, paciência e compreensão para serem cultivadas de forma saudável. Os irmãos estão entendendo isso? Terceiro, dentro da introdução, é a necessidade de fundamentos sólidos para construir relacionamentos saudáveis. E me parece que no versículo 2 e 3, nós vamos encontrar todos esses elementos e ingredientes para construir esse fundamento, esse lugar seguro, para que eu cumpra o primeiro versículo, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Está dizendo assim, andem por esse caminho e comece com a humildade. É o primeiro elemento. É o primeiro ponto, mas é o primeiro elemento, é a primeira virtude. Não comece nenhum trabalho, não invente nenhum projeto sem humildade. Sabe por quê? É barco furado. É construção na areia. Porque humildade, meus irmãos, é uma virtude espiritual. Mas antes de entrar no ponto da humildade, eu quero só destacar a convivência. No mundo, a convivência se define da seguinte forma, conceito. A convivência é a interação diária entre pessoas que compartilham um espaço físico, emocional ou social. Envolve a capacidade de viver em harmonia, respeitando as diferenças, negociando conflitos e colaborando para o bem-estar mútuo. Isso pode ocorrer em diversos contextos, como em família, comunidade, escola, trabalho ou sociedade em geral. O que não é convivência? Convivência é o oposto. O oposto da convivência seria a falta de interação saudável e respeitosa entre as pessoas. Isso pode incluir comportamentos como intolerância, conflitos constantes, desrespeito às diferenças, violência verbal ou física, entre outros. Em resumo, qualquer situação que haja uma falta de harmonia e respeito mútuo não seria considerada convivência. Mas o que seria convivência na perspectiva bíblica, cristã? Convivência pode ser vista como um reflexo do mandamento de amar o próximo como a si mesmo, como ensinado por Jesus Cristo. Envolve viver em comunhão, respeitando e servindo uns aos outros, buscando a paz e a reconciliação em todas as relações interpessoais. O que não seria convivência na perspectiva cristã? É qualquer comportamento, escolha que vai contra esses princípios. Ao contrário disso, como o ódio, a intolerância, a falta de perdão, o egoísmo, a injustiça e a falta de amor ao próximo. O desprezo pelos princípios acarreta naturalmente prejuízos aos nossos relacionamentos. Em resumo, a convivência é viver em amor, respeito mútuos, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, enquanto que o oposto seria qualquer comportamento que se afaste desses princípios. Quais são esses princípios? Quais são essas virtudes? Quais são esses elementos que constroem um bom fundamento para construir a minha vida e o meu cenário de desafios na convivência? E no contexto aqui, convivência espiritual também, não é só social, não é só emocional, físico, é espiritual também. E o primeiro ponto é a humildade. No grego, a palavra humildade é traduzida por tapeino, tapete, aquilo que fica embaixo. Frosine, que vem de fren, que fala uma palavra diafragma, aquilo que protege o coração. Fren é mente e coração no hebraico é a mesma coisa. Quer dizer assim, é a mente que está lá embaixo para servir como tapete.
Se você não for humilde, não entender que ela precisa ficar no chão, e me parece que ela está no chão porque ela quer dizer alguma coisa. Humus, humildade vem de humus, e humus é o quê? Terra. Ninguém constrói na areia, constrói num lugar seguro. A gente quer construir do nosso jeito, por isso que a humildade passa por nós, mas a gente não quer ela não deseja, não a quer, porque ela vai ter que, ela me dá lugar seguro para ficar, para resolver. Então é mais fácil, muitas vezes, na areia movediça da nossa vida, os dois que estão discutindo para se salvar, se afundarem e morrerem juntos nessa areia movediça. Está cheio de gente morrendo assim. Casamentos, amizades. Areia movediça não é o lugar certo. Começa com humildade, começa com terra, que me parece também que é um dos 4 elementos da ciência antiga: água, ar, fogo e terra. Algo material, algo seguro. A humildade é uma virtude essencial para cultivar relacionamentos saudáveis e construtivos. Ao reconhecermos nossas próprias limitações, estamos abertos para aprender e crescer. E isso nos torna mais acessíveis aos outros. Presta atenção, é da terra que Deus forma o homem. E é do barro que Deus te refaz. Então, se você não aprende com Deus, se humilhando a Deus, porque existe a humildade, a humilhação voluntária que te torna humilde. Mas existe essa do mundo, onde você vai enfrentando na sua autossuficiência, e você vai sendo humilhado, aí você aprende, forçosamente ou forçadamente, a ser humilde. Ou o mundo te molda, ou Deus te molda. E tem muito crente sendo moldado pelo mundo. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis, meu Deus, mas transformar-vos, mente, tapei frocine. Mente humilde, mente humilde, humildade da mente. E não é fácil, porque a todo momento nós somos confrontados a sermos humildes. Em casa, por exemplo, eu sou confrontado a todo momento. A ter que colocar minha mente para servir, para ouvir os meus filhos, para entender o que eles estão dizendo, para entender o que minha esposa está dizendo. Ter que reconhecer que eu preciso pedir perdão. Como que a gente pode aplicar a humildade, esse primeiro ponto, na vida diária? Como é que eu posso aplicar isso, esse princípio? Primeiro, dentro desse primeiro ponto, reconhecendo as minhas próprias limitações. Fala comigo, reconhecendo as minhas limitações. Reconhecendo as minhas limitações. Ser humilde envolve ter consciência de nossas fraquezas, falhas e limitações. Isso nos permite reconhecer que não somos perfeitos e que sempre há espaço para crescer e melhorar. Por isso, maturidade. Dentro desse primeiro ponto ainda, a aplicação é a valorização dos outros. A humildade valoriza também o próximo. Você reconhece que você é imperfeito, por isso também você cuida dos outros. A humildade nos leva a valorizar as contribuições e os talentos dos outros, reconhecendo que não somos superiores a ninguém. Isso nos permite aprender com as experiências e as perspectivas dos outros, cultivando um ambiente de respeito e colaboração. A humildade também proporciona, sabe o quê? A abertura para o aprendizado. Aprender de mim que sou manso? Quem disse isso? O Senhor Jesus. Falando isso para quem? Para a multidão, para os discípulos. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a gente vai tratar aqui sobre a mansidão, porque estamos tratando primeiro da humildade. Uma mente humilde está sempre aberta para aprender com os outros, com as novas experiências. Isso nos torna receptivos ao retorno, ao feedback construtivo e nos permite crescer pessoal e profissional e espiritualmente. Sempre tem pessoas mais experientes do que você. Eu estou experimentando isso no meu ministério. Depois que eu assumi a titularidade, eu tenho aprendido com com os presbíteros, com outras pessoas, a enfrentar conflitos. A gente já entra na reunião do conselho, sabendo que pode aprender muitas coisas. E todo mundo aprende.
E a gente precisa ser humilde, senão a gente vai entrar num conflito para sempre, instalar um cenário difícil, onde não há terreno, a areia movediça. E nós não queremos isso para a nossa igreja, amém? Nem para a sua casa, nem para a sua vida. Você não nasceu para viver na areia movediça. Você nasceu para ter um lugar seguro, e a humildade é o primeiro elemento que te dá um sustento, um lugar para Deus terraplenar e terraplanar a sua vida. Para Deus dizer assim, olha, eu quero construir algo sobre a sua vida. Então, dê espaço no seu coração para eu terraplenar de plenitude e terraplanar de planificação. Segundo ponto, é a mansidão. Olha aí, com toda a humildade, verso 2, e mansidão. No grego, a palavra para mansidão é praotes, que também pode ser traduzido como gentileza, modéstia ou brandura. Essa palavra é usada em contextos antigos, incluindo textos de Platão, Aristóteles e também nos escritos bíblicos. Praotes, eu sempre às vezes falo aqui, é uma junção de duas palavras que significa força e suavidade. Então, mas como assim mansidão, força e suavidade? Você precisa fazer uma força muito grande para ser suave. Porque para ser grosso a gente começa agora. Não é? Começa agora, é só atravessar com uma palavra, não arrebenta. Não é verdade? E os irmãos que fazem assim sabem o que eu estou falando. E a gente gosta de fazer o contrário do que a mansidão pede, não é verdade? Deus não quer tirar a tua força, apenas canalizá-la, levá-la a ser, quando precisa, torná-lo manso, suave. Nós vamos ver aqui. Muito massa. Isso vai tratando a nossa alma. Meu Deus. Só Deus mesmo. A mansidão se manifesta na forma como tratamos os outros, demonstrando gentileza, calma, compreensão, mesmo em situações desafiadoras. Ao praticar a mansidão, escolhemos responder às adversidades com serenidade e paciência, em vez de reagir impulsivamente. E isso não significa que ignoramos ou minimizamos os problemas, mas sim que abordamos essas questões com uma atitude de respeito e compaixão. Meu Deus, é o desafio. Você entende que o cavalo tem uma força poderosa, mas quando ele é amansado, ele é humilhado, e ele é treinado para colocar uma criança no lombo e andar devagarinho, ou devagarzinho. É aquela Ferrari que você sabe que você pode dar 350 na Avenida Sampaio Vidal, mas tem um capeta de fala de radar, e fala para você andar a 40, e a gatinha está passando, eu já falei isso aqui. E você quer passar 350, mas Deus para você com 40 para dizer, para dar tempo de ela enxergar você dentro do carro. Amor, não fique... Eu não tenho Ferrari, fica tranquilo. Quais são as aplicações dessa mansidão na minha e na sua vida? Aonde nós podemos aplicá-la? Nos relacionamentos interpessoais. Ser manso implica tratar os outros com gentileza, com calma, mesmo em situações diversas, eu falei isso. Isso envolve controlar as emoções e responder de forma serena, pacífica, em vez de reagir com agressividade ou raiva. A mansidão também precisa se encontrar na liderança da nossa vida, ou melhor, quando nós lideramos, o líder precisa ser manso. Meu Deus, é um desafio. Um líder manso é aquele que não exerce autoridade de forma tirânica ou opressiva, mas sim de maneira gentil e compassiva. Ele ouve e valoriza as opiniões dos outros, buscando resolver conflitos de forma pacífica e construtiva. É um desafio para os líderes aqui, de célula, de curso de família, de ministérios, todos. A gente precisa ter essa... Deus não quer tirar o que você tem, Deus quer dar o que você não tem. Vamos lá. O autodomínio, e que está muito próximo, porque quando você vê lá em Gálatas, o fruto do Espírito, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, autodomínio. A mansidão também envolve o controle das próprias emoções e impulsos. Isso significa cultivar a calma interior e a moderação, em vez de agir impulsivamente ou com violência. A mansidão também, ela tem a capacidade de resolver conflitos, resolução de conflitos. Em situações de conflito, a mansidão permite que as partes envolvidas busquem soluções pacíficas e conciliatórias, em vez de alimentar ressentimentos ou buscar vinganças. A mansidão não permite uma parcialidade.
briga dos filhos, a briga dos pais, aí fica um filho com a mãe, a filha com o pai, depende do nível da afetividade, não é verdade? Da afetividade, a gente vai ficar com quem a gente gosta mais, tem mais afetividade. E nesses conflitos não sendo resolvidos, o que acontece, meus irmãos? A gente pende e divide a casa. E uma casa dividida não subsiste. Em resumo, a mansidão é uma qualidade valorizada em várias tradições. Filosofia faz isso, religiosas. Ao praticar a mansidão, podemos contribuir para um mundo, um ambiente mais pacífico, justo e compassivo. Terceiro ponto, está aí, a longanimidade, está aí no texto. Com longanimidade, longo ânimo. Essa palavra é interessante no grego, porque ela é uma junção também de duas palavras. Macrotumia, macro grande, tumia, paciência, grande paciência. A longanimidade é essa capacidade de ter uma grande paciência. Entendem, meus irmãos, que isso aqui não é natural nosso, é natural do céu, é espiritual. Vem do alto, são elementos que Deus está usando Paulo aqui para dizer assim, olha, eu estou preso. Mas eu digo para vocês que estão aí livres fisicamente ou geograficamente, que vocês precisam, na convivência entre vocês, desses elementos que dão segurança para vocês na vida cristã. Vocês vão precisar de humildade, mansidão e também longanimidade. Longanimidade é uma qualidade que envolve cultivar paciência e tolerância diante das falhas e imperfeições dos outros. É a capacidade de suportar com calma e perseverança as dificuldades, contrariedades e provações que surgem em nossas relações interpessoais. Meu Deus! Qual é a aplicação da longanimidade? O que ela é? Como ela se manifesta? Ela se manifesta paciente. A longanimidade envolve a capacidade de suportar as adversidades. Ela não se deixa levar pela irritação ou pela impaciência. Ela vence situações difíceis e demoradas. Ela permite você viver situações difíceis e demoradas. A longanimidade é um dos frutos também do Espírito. Ou melhor, um dos gomos do fruto do Espírito. Em relação ao próximo. Bondade, longanimidade e... Não. Bondade. Não. Benignidade. Bondade, benignidade e longanimidade são os três gomos que Deus te dá em relação ao próximo. Então a longanimidade para a sua vida é um elemento que pode estar pronto para vir do céu, está disponível já, é só você acessar através da fé. Entre no mercado da realidade, no hipermercado da realidade celestial e compre esse ingrediente para você saber conviver com as pessoas. Porque às vezes você não consegue lidar com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, porque falta para você esse tratar do caráter do Espírito dentro de você. A tolerância. A longanimidade faz você ser tolerante, implica tolerar as falhas, erros, imperfeições dos outros, dando-lhes tempo e espaço para crescer e melhorar. Isso requer compreensão e aceitação das diferenças individuais, sem julgamentos precipitados ou condenações. E é verdade, meus irmãos, como é bom ser longânimo. A gente espera, não julga, vamos aguardar, de repente vem o testemunho da pessoa, meu Deus, como eu julguei. Não deveria ter feito isso. Outro elemento aí, dentro da longanimidade, é a resiliência. Ela é capaz de tornar você resiliente. A longanimidade também está relacionada com a capacidade de perseverar diante das dificuldades e obstáculos, mantendo a esperança e a determinação, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Irmãos, a Bíblia está falando para nós, ela está exortando, venha, eu estou convocando a você a conviver, e estou desafiando você a conviver dessa forma. Então tenha humildade, tenha mansidão, seja longânimo, tenha empatia, que é um outro ponto. Envolve colocar-se no lugar do outro, compreendendo suas circunstâncias e dificuldades, respondendo com compaixão e solidariedade em vez de crítica ou indiferença. Em outras palavras,
A longanimidade é uma qualidade valorizada por sua capacidade de promover paciência, tolerância e resiliência. Ao praticar a longanimidade, podemos cultivar relacionamentos mais saudáveis, lidar com os desafios de forma mais construtiva e contribuir para um mundo mais compassivo e solidário. Um outro ponto é o amor. Está aí, ó. Amor, suportando-vos uns aos outros em amor, suportando-vos, meu Deus. Está aí, meus irmãos? A base está feita. Agora, suporte isso com amor. E o amor aqui não é o amor filéu, eros, é o ágape, ágape de Deus. O amor é uma força poderosa, transformadora, que serve como alicerce para todas as virtudes. É uma qualidade que vai além dos sentimentos românticos e se manifesta em nossas ações diárias, impulsionando-os a buscar o bem-estar dos outros e a nutrir relacionamentos baseados no respeito e na compaixão. Quais são as aplicações do amor nesse sentido? Porque o amor, a prática do amor, meus irmãos, o amor de Deus tem a ver com Deus comandando você dentro de você. Então a gente pode confundir atos de bondade minha, diferente de atos de amor. Porque no fundo, todo mundo tem um pouquinho de bondade. Até os maus amam os seus, não é assim que a Bíblia fala? Então, por isso que Jesus, ele eleva. Fala assim, com vocês não tem que ser assim não. Amem o inimigo de vocês e orem por eles. Então, se você me vê como teu inimigo, ore por mim e me ame, viu? Por favor. Exatamente isso. Jesus está elevando, fala, se vocês, porque os bons, os maus também amam. Que diferença faz? Então, vai além. Então, o amor tem que ter Deus dentro da gente, para a gente amar o nosso inimigo e orar por ele. Meu Deus! Amar o infeliz e orar por ele ainda, é gastar tempo, não é investir tempo. Mas a gente tem que fazer isso. E você sabe quem são aquelas pessoas no seu trabalho, dentro de casa, na igreja, no ministério, ou qualquer outro lugar, que é uma ameaça para você. E eu digo para você, ele não é o teu inimigo. A nossa luta não é? Mas a gente quer materializar nele o inimigo. Por isso que a gente quer eliminar essa pessoa. Entenda que o inimigo muitas vezes usa essas pessoas que não têm discernimento, não têm maturidade, não têm conhecimento nem da palavra, até mesmo os que conhecem, podem ser usados como um teste de provação na nossa vida. Por isso o amor tem que ser altruísta. O amor ágape de Deus se manifesta em ações altruístas, onde colocamos as necessidades, o bem-estar dos outros acima dos nossos próprios interesses. Isso pode incluir ajuda aos necessitados, cuidar dos enfermos, ou simplesmente estar presente para apoiar alguém em momentos difíceis. Por exemplo, nós estamos vendo a situação do Sul. Quantos atos de bondade, mas também quantos atos de amor estão acontecendo ao mesmo tempo? Quantos atos de solidariedade? Mas quantos atos de amor estão acontecendo também? O amor perdoa. O amor, ele perdoa. O amor ágape nos capacita a perdoar aqueles que nos magoaram, nos prejudicaram, mesmo quando isso é difícil. Isso envolve deixar de lado a raiva, o ressentimento e buscar a reconciliação e a restauração dos relacionamentos. E dentro desse pontinho aqui, do quarto ponto, eu já falei isso e vou sempre dizer, perdão, afeses, não pense nada errado, meus irmãos, é a palavra no grego, afeses de apiemi, longe, de apocalipse, iemi, lugar, um lugar longe, presta atenção, quando você perdoa alguém, você manda embora a ofensa dela para longe. E o que nós fazemos? A gente manda embora a pessoa longe e fica com a ofensa. Não é verdade? A gente fica com o lado ruim dela, com a lembrança ruim dela. Toda vez que eu lembro do infeliz, do miserável, a gente lembra da parte ruim. Por isso que o ressentimento é óbvio. Ressentimento, a mágoa, a raiva, o ódio. Então, o perdão é perdoar a pessoa, mas mandando embora a ofensa, que ela não esteja entre nós. Manda embora a ofensa, fique com a pessoa. A não ser que essa pessoa, ela traga para você perigo de vida para você. Aí eu não vou dizer para você continuar com alguém que bate em você e quer matar você. Mas isso não impede você perdoá-la. Mas não quer dizer que você tem que estar perto da pessoa. Agora, nesse sentido. Agora, Deus quando nos perdoa,
ele manda para o mar do esquecimento, porque ele sabe que lá nunca mais ele vai encontrar nada que ele possa tirar e te acusar. Até porque Deus manda embora, te perdoa e continua com você até o fim. Por que a gente não pode continuar com as pessoas até o fim? Porque a gente tem dificuldade. Nos falta amor. O perdão, já falei isso nas redes sociais. O perdão para mim é a maior expressão de salvação na vida de uma pessoa. Você quer ver alguém salvo? Veja perdão, é comum o pedir perdão e o perdoar na vida dessa pessoa. Como pessoas que eu esperava que tenham maturidade não conseguem perdoar. Quando você ensina desde pequenininho, você avança. Meus irmãos, nós vamos caminhar pela fé, vamos lá. E o quinto ponto é a unidade. Está aqui, ó. Esforçando-nos diligentemente por preservar o quê? A unidade do... Irmãos, presta atenção. A gente não cria unidade. Porque a unidade já foi criada pelo... Aqui é preservação. Ela já existe, está disponível. Nós precisamos preservar. Como é que é preservar? Cuidar, meus irmãos. Quem tem horta aqui? Quem tem horta aqui? Pode levantar a mão. Aqui, ó, não, estou dizendo que tem gente que tem horta, até na sacada tem uma hortinha lá. Volta e meia, ou quase sempre, você tem que dar uma passada lá, né? É uma forma de você preservar. Senão acaba com tudo. A gente precisa preservar essa unidade. É uma questão de obediência. A unidade é do Espírito, mas a preservação depende de nós. Ao buscar a unidade, estamos comprometidos em trabalhar juntos em prol de objetivos comuns, colocando de lado diferenças pessoais, egos e benefícios do bem maior. Isso envolve cultivar, na verdade, um espírito de colaboração. Quando buscamos a unidade nos relacionamentos, estamos construindo pontes de entendimento e confiança que fortalecem os vínculos interpessoais e promovem um senso de pertencimento, identidade compartilhada. Isso cria um ambiente propício para o crescimento pessoal e coletivo, onde todos têm a oportunidade de prosperar e contribuir para o bem-estar comum. Como nós podemos aplicar a unidade na nossa vida diária? Cooperando. A unidade se manifesta quando os indivíduos ou grupos trabalham juntos em direção a um objetivo comum. Solidariedade, a unidade implica em estar ao lado dos outros em tempos de necessidade. Olha lá o Sul, oferecendo apoio emocional, moral ou prático. Isso inclui demonstrar compaixão e empatia pelos que estão sofrendo e buscar maneiras de ajudar e fortalecer uns aos outros. Respeito à diversidade, de dentro da igreja e de fora da igreja. Meus irmãos, nós somos diferentes, amém? O pastor enxerga, o profeta enxerga, o evangelista enxerga numa igreja, diz assim, ó: aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Aperfeiçoar é colocar no lugar certo. Orelha no lugar certo, nariz no lugar certo, cotovelo no lugar certo, o pé no lugar certo. São diferentes. Eu preciso ir ao médico por conta da minha mão, mas quem me leva são os meus pés. E você fala que você não precisa do pé? Deixa o pé sair da tua vida para você ver. Vai ter que fazer bananeira para ir. Meus irmãos, a gente precisa uns dos outros. Harmonia. Harmonia. A unidade promove a harmonia e a paz dentro das comunidades, ao criar um ambiente de respeito mútuo, confiança e cooperação. Isso envolve resolver conflitos de forma pacífica e promover um entendimento e reconciliação entre os membros. Ou seja, meus irmãos, a unidade, ela vai promover um outro aspecto, um outro elemento nessa lista, que é a paz, que é o último ponto. Olha lá, no grego a palavra paz pode ser traduzida como eirene, que forma a palavra, o nome Irene. Irene significa, sabe o que, meus irmãos? Sabe o que? Reunir o que foi perdido. Se eu não encontro aquilo que sempre esteve lá, isso começa a tirar a minha? Se não existem os elementos da humildade, da mansidão, da longanimidade, do amor, da unidade, dentro de uma igreja, para ser usado e usufruído, e que nos protege nessa caminhada, pode ter certeza, paz não haverá. E nós já passamos, em 10 anos que eu estou nessa igreja, eu já passei por vários momentos nessa igreja, que
tentou tirar a paz da nossa igreja. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Não poucos momentos, situações difíceis dentro da igreja. E aí, só o tempo para Deus nos ensinar e reunir o que foi perdido. O respeito, a obediência, a seriedade. É isso, a humildade, a mansidão. Falta isso para vocês, por isso que não tem paz. Precisa reunir o que foi perdido. A humildade, a mansidão, a longanimidade. Está faltando isso dentro da sua casa, por isso que não tem paz na sua casa. Por isso que você fala, a minha casa é o inferno. Porque inferno é a ausência de Deus. É um lugar que Deus resolve não estar mesmo. Porque Ele não é bem aceito, Ele não é chamado, Ele não é bem-vindo. Mas a paz não. A paz é o próprio Deus, circulando a sua vida e trazendo de volta aquilo que foi perdido. É isso, está na hora de nós obedecermos. Começa com a humildade. Começa aí depois com a mansidão, a longanimidade, o amor, a unidade e a paz. E por fim, eu vou terminar, você vai almoçar com a graça de Deus, em nome de Jesus. Eu não vou tirar a tua paz, em nome de Jesus. A aplicação da paz é aquela paz interior. Começa dentro de cada indivíduo, através do cultivo da serenidade, do equilíbrio emocional e aceitação de si mesmo. Dos relacionamentos, a paz se manifesta nos relacionamentos interpessoais. Comunidades como igreja, a paz é promovida dentro das comunidades, quando há justiça, igualdade e cooperação entre os membros. No mundo, meus irmãos, a igreja é aquela que deveria promover paz. Ela não é do mundo, mas ela é. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou que o mundo. Então a igreja de Cristo tem uma paz que o mundo não tem, que está com ela e que ela precisa promover em nome de Jesus, amém? E vem através da prática, do conhecimento, do comportamento que só Deus pode fazer na nossa vida, só o senhorio dele, só a tua humildade, a tua obediência, você vai conseguir pela fé, porque eu sei que eu não vou mudar você, mas o teu Senhor, que te salvou, Ele não quer ser só Salvador, Ele quer ser Senhor da tua vida, e Ele vai conseguir. Aí que está a diferença, você não vai perder a salvação. Aqui nessa igreja reformada, presbiteriana, você não perde a salvação, não. Porque filho é filho, Deus não existe de filho. Aí é dele, ele que salva. Agora, sabe o que confunde você pensar que você perde a salvação? É a vida desgraçada, inútil que você vive na vida cristã. Porque é possível ter dois filhos, e um filho viver muito bem com o pai, e o outro filho não viver muito bem com o pai, porque não obedece. E vive uma qualidade de vida terrível. É filho, continua sendo filho, vai ser amado, mas não vive bem. É isso, é perder a qualidade de vida. Continua sendo filho. O filho pródigo deixou de ser filho? Voltou arrebentado. Voltou depois abraçado pelo pai. Continua sendo filho. Quando é filho, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, amém? Sim, então que creem no seu nome, então cada um pode decidir, não é, porque não foi da vontade humana, da vontade dos homens, e nem do sangue, mas da vontade de Deus. Lê o próximo versículo, é pela vontade de Deus que você se torna filho de Deus, não é vontade humana, não é pela tradição da sua família na igreja, não é pela vontade do homem, não é a carne, não é Deus que te viu, te escolheu, agora venha, obedeça, tenha uma qualidade de vida que só Deus pode te dar. Terminei, com a graça de Deus, eu espero que você leve todos esses ingredientes, e comece a terraplanar e terraplenar a sua casa em nome de Jesus, comece com humildade, perdoe, ame, seja longânimo, vença em nome do Senhor Jesus nessa semana, amém? Vamos ficar em pé. Pai bendito, toda a honra e toda a glória deste culto, Pai, os louvores, as orações, as intercessões, todo o movimento da ceia, Pai, tudo aquilo que foi falado, ministrado, Deus, nessa manhã, seja devolvido para Ti, em nome do Senhor Jesus. Essa igreja devolve a glória que é sua, nós nos reunimos por causa do Senhor, iremos embora, porque nós nos encontramos contigo, e o Senhor vai embora conosco, para nossas casas, o Senhor vai nos ajudar a construirmos, Pai, essa vida digna da vocação que o Senhor nos chamou para viver, Pai, para construir a nossa casa, e nos ensinar, Pai, que nós podemos conviver sobre os fundamentos dos princípios da sua palavra.
Por isso, Pai, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Cubra as nossas vidas com Teu sangue, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Leva-nos em paz. Pai, cubra esta igreja, Pai, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.